Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. Você pode contribuir com a produção de conteúdo aqui para este espacinho da internet, através do botão Seja Membro aqui do canal, também através do botão Valeu Demais aqui no canal, também neste vídeo aqui. E também através do Apoia-se, e você pode comprar os meus cursos que ao longo deste mês de setembro estão em promoção. Estamos completando 10 anos deste espacinho na internet e eu estou dando 10% de desconto em todos os meus cursos online. Todos eles têm acesso vitalício, certificado ao final, acesso aos grupos de WhatsApp e Telegram para tirar dúvidas, bater papo com a galera, comigo também e tudo mais. Então dá uma chegada no meu site, veja lá todas as informações e considere adquirir um dos meus cursos. Hoje vamos falar sobre a qualidade de imagens da Canon EOS R10, qualidade fotográfica. Vou fazer alguns comentários também da qualidade de vídeo, mas o vídeo é concentrado na qualidade de imagem fotográfica da Canon EOS R10. Essa é a segunda parte do review da R10. Se você quer saber sobre funções, ergonomia, usabilidade, versatilidade, posicionamento de mercado da EOS R10, dá uma chegada no outro vídeo, porque lá eu explico toda essa parte. E aqui nós trataremos de qualidade de imagem, no sentido de alcance dinâmico, no sentido de ruído de imagem, nitidez e assim por diante. Paralelamente, eu falarei da lente do kit a 18-150, porque existem duas opções de kit para a EOS R10. Uma 18 a 45mm, que eu não acho que vale a pena. Ela não tem um alcance tão interessante, então é menorzinha, mais leve e mais barata, sim. Mas vale a pena gastar um pouco mais de dinheiro e pegar a 18-150 pela versatilidade dela, pelo alcance muito maior de zoom, pelas opções de imagem que você ganha ao ter uma lente mais versátil. Assim sendo, não acredito que valha a pena a 18-45 e acredito que valha a pena a 18-150. Então, ao longo desse vídeo, a gente também vai falar um pouquinho desta lente de kit, que é a 18-150, que tem como opção tanto na R10 quanto na R7. Vamos agora falar um pouquinho da qualidade de imagens. Eu estou aqui com o Adobe Bridge e eu vou abrir algumas das fotos no Photoshop. Por que Bridge? Por que Photoshop? Porque seria a mesma coisa que usar o Lightroom. São os softwares que a maioria das pessoas irão utilizar. Se a gente vai abrir um arquivo RAW, a gente tem que ter consciência de que a qualidade de imagem observada será diferente conforme o software que a gente usa. Então, se eu abrir aqui o DPP, o Digital Photo Professional da Canon, ele vai me mostrar um determinado resultado. O Lightroom, outro. O Pure RAW, DxO Pure RAW, outro. E assim por diante. Qualquer software gratuito ou pago, de assinatura ou de compra definitiva, qualquer um deles exibirá resultados ligeiramente diferentes um do outro. Mas como a maioria das pessoas usa o Lightroom e o Photoshop, eu vou concentrar a análise naquilo que os softwares da Adobe conseguem fazer. Mas saiba que, de antemão, a primeira informação desse vídeo é: se você abrir esses arquivos RAW da R7, da R10, de qualquer câmera que a gente possa conversar, no DxO Pure RAW, ele vai exibir menos ruído de imagem e, consequentemente, um potencial de nitidez um pouco maior no Pure RAW do que nos softwares da Adobe. E se você abrir estes arquivos de câmeras Canon no DPP, o Digital Photo Professional da Canon, desde que você tope com a ideia de utilizar um software que é mais lento, um pouco complicado de trabalhar, não dá para ter um fluxo de trabalho rápido com ele. Então, se você topar a ideia de usar um software que é um tanto quanto esquisito, mas é de graça, ou melhor, já veio pago com a sua câmera, o DPP está nos downloads da Canon gratuitamente, porque o usuário de câmera Canon já pagou a câmera.
Então, se você topar usar o DPP, você vai ter um resultado de imagem um pouquinho melhor do que o que você consegue num software da Adobe. Se comprar o DxO Pure Raw ou outros softwares, você vai ter resultados diferentes. O Pure Raw é um pouco melhor, o DPP é um pouco melhor, o Lightroom e o Photoshop, eu diria que eles oferecem uma boa relação custo-benefício entre os softwares, e tem outras opções no mercado que aí eu não teria condições de opinar por não ter testado o suficiente todas elas. Mas tem aí Hall Therapy, tem Darktable, que são gratuitos. Enfim, tem um monte de programa de tratamento de imagem. Mas saibam então que certas discrepâncias podem acontecer em relação a outros reviews na internet conforme a metodologia de cada pessoa que resolveu gravar um vídeo sobre isso. Vamos lá, minha gente! Começando com esta primeira imagem, eu estou aqui com tudo que eu cliquei praticamente com a R10. E vamos para uma primeira imagem. Eu estava fazendo uns cliques para fazer o thumbnail de um vídeo sobre aquela lente, a EF11 a 24mm. Aproveitei que estava com a R10 e fiz algumas opções de thumbnail com ela. Essa foto aqui está em ISO 4000. Então já vou abrir aqui ela para o Photoshop. E aí a gente vai dar uma olhadinha num ISO 4000 nessa câmera. Deixa eu ir aqui na parte de detalhe e ter certeza que a gente está com redução de ruído de cores zerada, redução de ruído geral, ruído de luminância também zerado. Então, nenhuma aplicação de correção está sendo feita aqui. Vamos nos aproximar de alguma área aí que tenha tons médios, sombras e um pouco de tudo na imagem. Temos um registro de ruído, então eu estou em ISO 4000. É um ISO bastante elevado, não é um ISO de dia a dia. A gente não usa com tanta frequência um ISO desta magnitude. Grande parte da fotografia vai ficar ali nas fotos diurnas entre ISO 100 e 200. Fotos em ambientes internos, mas com o uso de flash, você vai estar trabalhando em 400, 800, talvez 1600. Fotos de baixíssima luminosidade, como fotografia de palco, shows, esse tipo de coisa. Eu trabalho no máximo fotografia de palco a ISO 3200, em situações muito raras em 6400. Mas então a gente já está falando que 4000 é um ISO raro de você ter que usar. Se você tem que usar com muita frequência um ISO tão elevado, leve em consideração se dá para você dar uma revisada nas suas escolhas técnicas em termos de abertura, tempo de exposição. Talvez seja possível de você obter outras combinações que não forcem tanto a sua necessidade de elevar o ISO. Mas voltando aqui ao ISO da EOS R10, eu diria que 4000 a gente tem uma exibição de ruído aqui que não é dramática, mas é perceptível. E aí como é que eu chego nessa conclusão? Se a gente aplicar um pouco de redução de ruído, e o que é um pouco de redução de ruído? Até 25 ou 30 neste comando de redução de ruído de cores e até 20, 25 na redução de ruído de luminância, que é o ruído geral. Se eu conseguir aplicar estes volumes de redução de ruído e tiver um resultado razoável na minha frente, está bom, porque mais redução de ruído que isso provavelmente vai degradar muito a nitidez da imagem. Então vamos colocar aqui 20 no ruído geral, 25 no ruído de cores, e eu tenho uma imagem bastante limpa. Então, para um arquivo, isso já seria mais parecido com o que sairia num DxO Pure Raw, por exemplo, que sai aparentemente com um pouco de aplicação, mesmo quando você está com a regulagem de redução de ruído lá desligada, aparentemente parece que no processamento do sinal do arquivo RAW, ele já reduz um pouco de ruído. Então, é parecido com isso aqui o que a gente veria num DxO Pure Raw. Tá bastante bom, e eu acho que ISO 4000 é um ISO perfeitamente utilizável nesta câmera. Provavelmente é o limite dela? Provavelmente é o limite dela. Vamos continuar aqui porque a gente vai ver fotos em 6400, 12800, vamos ver outras. Mas eu quero falar um pouquinho da lente do kit, a 18 a 150mm. Aqui a gente tem uma foto em 18mm, aqui a gente tem uma em 35mm,
aqui 50 milímetros, 84, 150. Então vamos novamente aqui voltando, ó, 150 milímetros, o quão fechado a gente está, 84, 50, 35 e 18 milímetros. Então a versatilidade de uma 18 a 150 é bastante impressionante. Se fosse a 18 a 45, a gente teria essa primeira foto, teria essa aqui em 35 e uma só um pouco mais fechada que essa, como essa aqui está em 50, perto disso aqui. Então a gente teria essas três primeiras imagens, mas não teria estas duas possibilidades. Por isso que eu falo que não acho que vale a pena pensar na 18 a 45 milímetros. Vamos dar uma olhada na foto em 18 milímetros para ver as distorções. Estamos com a foto aqui em 18 milímetros e vamos aqui desligar os comandos de correção da lente. Ó, vou fazer um liga e desliga. Ligado, desligado. Tem uma correção de barril perceptível, né? Uma distorção de barril perceptível, mas menor do que o daquela 16mm 2.8 que a gente tem o review aqui no canal. Dá uma chegada lá. De 18 para 16mm não é uma super diferença de ângulo de visão, mas já tem uma boa diferença nas distorções aqui. Vamos dar uma aproximada no centro da imagem e a gente tem uma imagem suficientemente nítida. Estava aqui com a abertura f9, que já é uma abertura bastante ideal. Então, se a gente não está no ápice de nitidez dessa lente aqui, está perto. E então não é super nítida, mas não passa vergonha. Vamos ver na beirada do quadro. A gente consegue enxergar, por exemplo, as pastilhas, né, da cobertura aqui do prédio e alguma aberração cromática em umas linhas verdes aqui de aberração cromática. Então, é uma qualidade honesta para uma lente de kit. Se eu clicar aqui em correções de perfil e remover a aberração cromática, eu sumo com a aberração, sumo com a distorção. Então, é uma qualidade honesta para uma lente de kit em 18mm. Não é brilhante, não é excelente, mas é bastante boa. Vamos abrir a imagem em 150mm para que a gente tenha uma ideia na outra ponta de zoom, a parte de nitidez e tudo mais. Estamos aqui abertos com a 150mm em f9. A gente já está aqui no ISO 2000, porque conforme o dia não era um dia assim super luminoso quando eu fiz essas fotos, então o ISO numa abertura mais fechada, num tempo de exposição curto para ter certeza que não tem nenhum tremido de imagem. Então a gente sacrifica um pouquinho até da qualidade por conta do ISO, mas vamos desligar aqui as correções de perfil. Tem bem pouco registro de distorção, bem pouco mesmo. Vamos ver aqui a nitidez da imagem, com as correções desligadas. Ela me parece mais nítida em 150mm do que em 18. Tá? Então ela é uma lente mais para teleobjetiva do que para grande angular. Nitidez de borda dela tem uma pequena caída. Não, de novo, você não passa vergonha, não é assim, ai, nossa, que horrível. Não, é boa. Não é excelente, mas é boa. É uma lente de kit e é uma lente de kit para kit. Vamos dizer assim, para aquela lente que não custa tanto, que tem partes dela feitas aí de plástico, não é aquela super construção como uma série L. Para uma lente de kit, eu acho que ela está bastante boa e bem superior a 18 a 45 em alcance. Aqui a gente tem um outro exemplo só para mostrar as diferenças de alcance mesmo da lente. Então a gente tem 18mm, 28mm, 50mm, 76 e 150. Então essas fotos aqui, ó, 76, 150, nós não teríamos com a 18 a 45. Nós teríamos aqui em torno, né, da 50, que está perto, 28, 18. Teríamos essas opções, mas não teríamos as duas últimas. E aqui só para mostrar de novo, olha, 18mm, 150mm. Então, eu realmente defendo que se você vai adquirir essa câmera como lente do kit, leva a 18 150. Não acho que vale a pena o kit com a 18 a 45.
Voltando a falar aqui de ISO e ruído de imagem, a gente estava em ISO 4000, vamos para um ISO 5000. A gente tem aqui umas obras de arte do Maurício Nogueira Lima no Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC, que fica lá no Ibirapuera, tá? No Parque de Ibirapuera. Recomendo muito a visita, muita coisa legal sempre. Toda vez que eu vou fazer um teste de câmera, eu aproveito que eu dou uma chegada ali no Ibirapuera para fazer as fotos e entro no MAC, vejo as exposições, vale muito a pena. Então vamos ver aí algumas das obras do Maurício Nogueira de Lima, que eu usei para fotografar aqui uma parede e fazer um teste de ISO. Vamos aqui no detalhe para ter certeza que está tudo desligado, a redução de ruído e a redução de ruído de cores. Vamos olhar de perto e reparar, porque aqui a gente tem, né, os canais, porque tem as cores, então a gente pode observar o ruído no canal azul, o ruído no verde, o ruído já aqui num canal mais para o vermelho, porque a gente tem uma cor avermelhada, e a distribuição desse ruído na parede branca. Então tem um conjunto de coisas aqui que permite uma análise interessante do ruído. O ISO 5000, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez da outra vez, ou seja, marcar até 25 aqui, até 25 aqui, em torno disso, né? 20, 25, máximo ali de 30. Olha, eu tenho uma imagem bastante interessante aqui, não é totalmente lisa, a gente precisaria aplicar mais redução de ruído para ter uma imagem totalmente lisa, mas toda redução de ruído diminui nitidez de imagem. Então não tem como escapar dessa brincadeira. Então numa redução modesta de ruído, aplicável no Lightroom, no Photoshop, seriam comandos idênticos a esses aqui, tá? Porque Lightroom e Photoshop são iguais. A gente está no Adobe Camera Raw aqui, que é o mesmo mecanismo que o Lightroom usa para fazer a conversão do arquivo RAW. Chega nesse ponto aqui do ISO 5000, eu falo, ok, essa imagem é usável. Ela não ficou texturizada demais? Não, não ficou texturizada demais. É um resultado brilhante, excelente? Não, é bom. É bom, então fica nesse bom. O 4000 eu ainda estava 3200, 4000 nessa câmera, eu chamo de muito bom. O 5000 é bom. O 6400 na verdade é o limite prático que eu encontrei para a iOS R10. Vamos dar uma olhada aqui numa foto em 6400. Então vamos além, né? A gente está fazendo uma escala de ISO, vamos para 6400. 6400, que eu considero, já adiantando para vocês, o teto operacional da iOS R10. Ah, tem um review na internet de não sei quem que falou 12 mil, 20 e tantos mil e tal. Depende do que a pessoa acha aceitável, do que a pessoa usa de software, como ela gravou o vídeo, com que recursos ela quis mostrar ou não as coisas. Tá? É tudo muito variável. Eu acho que 6400 a gente está no limite da iOS R10. Então aqui, ó, desligar a redução de ruído. E reparem que do 5000 que a gente viu antes, para o 6400 houve um pulo na quantidade de ruído. Ela estava no 4000 que a gente viu primeiro, 5000. O 3200 não mostrei porque já é melhor do que o 4000. E aí, de repente, ela dá um pulo no 6400. Que a gente ainda consegue aqui reduções aceitáveis, sem exageros, uma boa de uma limpeza de arquivo, mas a imagem já está bastante texturizada. Para quem gosta da estética do grão de filme, não é um problema, porque você vai conseguir emular a estética do grão de filme usando o ruído de imagem. Tudo bem, tranquilo, é a imagem mais texturizada. Se a gente comparar com a era dos filmes, esse nível de ruído de imagem que a gente está vendo aqui equivale mais ou menos ao grão de um filme de ISO ou ASA 800, no máximo 1600. Então essa imagem digital já é bastante melhor do que... porque a gente está em ISO 6400. A gente já está muito melhor do que conseguiria em filme, mas por uma margem muito confortável. Só que, na minha opinião, esse 6400 já está naquele ponto em que eu estaria fazendo limites ao uso dessa imagem. Ou seja, da resolução máxima dela, eu poderia pensar em imprimir essa imagem menor.
da resolução máxima dela, se eu for usar para a internet, que encolhe, tudo bem. Olha, para a internet você pode usar imagens dessa câmera em ISO 12.000, 25.000, sem problema, porque na internet você vai encolher tudo e não há problema. Mas para um uso de impressões, um álbum de casamento, né, um fotolivro, alguma coisa assim, aí talvez você já possa considerar 6.400 o limite prático para esta câmera. Vamos continuar aqui. Eu quero chegar em algumas imagens que eu fiz para falar de autofoco, né? O autofoco de perseguição da câmera, com objetos paralelos a mim, que era o caso aqui de avião. Objetos paralelos à minha posição, se deslocando horizontalmente, e que estavam distantes. A câmera confundiu com grande frequência entre focalizar nos prédios e focalizar no avião. Então, quando ela tinha toda a área de fotos, de pontos de foco para escolher, ela na maioria das vezes escolheu os prédios e não o avião. Só que como está tudo longe, dava na mesma. Eu, olhando no visor, percebia que ela estava escolhendo pontos de foco nos prédios e não no avião. Mas isso, nestes casos aqui, não criava diferenças. Tá? O avião era um objeto muito pequeno, talvez, para ela focalizar. O que pode ser um objeto de cuidado para quem for fazer observação de aves. Então, quando o pássaro estiver meio longe no enquadramento e aí você tem outros objetos na paisagem que a câmera possa se confundir, talvez ela se confunda. Um pouquinho de fotografia de rua. Aí aqui alguns exemplos de focalização contínua. O que acontece? Fiz um monte de fotos. Eu gosto de fazer em silhueta, meio subexposto, o que faz com que a câmera nem tenha uma condição de identificar provavelmente rostos e coisas assim na imagem. Quando as pessoas estavam distantes de mim, a câmera não sabia se focava na ponte, na árvore, na pessoa. Mas à medida em que as pessoas chegavam talvez a 5, 6, 7 metros de distância, a câmera já com toda certeza movia seus pontos de foco para as pessoas. E quando eu pus prioridade de veículos, ela geralmente preferia entre a pessoa e a bicicleta, ela acertava a bicicleta. Então, quando eu pus prioridade de pessoas, mais vezes ela acertou pessoas. Quando eu pus prioridade de veículos, mais vezes ela acertou a bicicleta. O que mostrou que o sistema de foco é realmente interessante e bom. Eu tenho imagens de metralhadas contínuas bem focadas e que a câmera acompanhou o movimento muito bem. E assim que a pessoa que vinha de bicicleta saiu do enquadramento, a câmera voltou a focalizar na pessoa que estava andando ao longe. Outro caso de bicicleta, tá? E a câmera foi detectando, e é interessante que ela mostra o quadrado de foco sobre a roda. Então, quando você põe detecção de veículos, aparentemente ela está detectando as rodas, pneus, esse tipo de coisa. Quando o ciclista já estava perto o suficiente para que a câmera identificasse que havia rosto, repara que a imagem veio mais clara, porque a câmera está num dos modos automáticos de exposição dela, identificou o rosto, ela tentou clarear um pouco a imagem para tornar mais identificável. Então há todo um conjunto ali sobre inteligência artificial, aprendizado de máquina e tudo na câmera, que aparentemente detecta prioridades. Então, olha, é um veículo, mas está ficando perto e eu detecto uma pessoa, ela já tenta mostrar a pessoa um pouco mais, mas seguiu focalizando em velocidade sem problemas. Aqui um pouquinho de foto de flor, fiz foto de tudo com ela. Eu não vou me prender demais aqui, senão o vídeo vai ficar com 1 hora. O que mais que a gente tem? Foco detecção de animais. Foi bem sucedida em detectar pássaros, sendo que eu só fiz fotos de pombos que estavam perto de mim. Ou aqui o caso cisnes distantes. De forma geral, no cisne eu não sei se ela estava detectando como animal ou não, mas ela focava no animal. Nos pombos, ela de forma geral detectava o pombo, ela punha pontos de foco no pombo inteiro, não necessariamente nos olhos do pombo, mas ela focava no animal de forma bem sucedida. E para terminar a parte de análise de imagem, aqui ó, a gente tem outro teste de foco, tá, de um ciclista que estava se afastando de mim, e a câmera foi muito bem sucedida em manter o foco nele, sempre mostrando o foco na roda, como eu falei para vocês. Ela parece privilegiar
o pneu, né? A roda ou o pneu. Vamos falar um pouquinho de recuperação de sombras numa imagem que está em ISO 800. Tá? E colocar aqui um tanto aí de recuperação de sombras. A gente tem uma qualidade suficientemente boa de recuperação de sombras, algum registro de ruído de imagem aqui acontecendo, que já é uma imagem de ISO 800 sendo recuperada. Então, se eu tirar todas as regulagens aqui, a gente observa bem pouquinho de ruído, que é algo que com regulagens muito modestas a gente elimina esse ruído e tem uma imagem bastante limpa. Então, tem uma boa recuperação de sombras para aquilo que seria normal do dia a dia fotográfico. Eu falo sempre que alguém que precisar recuperar 3, 4, 5 pontos de exposição de alguma coisa, talvez possa, numa situação ou outra, rever a própria técnica. Então, gente, vejam que eu fotografei aí também flores. Essas flores estavam ao vento e a focalização contínua estava acompanhando bem para os cliques. Aí, o que a gente pode colocar de resumo da ópera para esse vídeo? Já tem meia hora de vídeo aí, para que ele não fique com 1 hora de vídeo. Então, conclusões. Lente 18-150 é uma melhor lente de kit do que a 18-45. Não é excelente, não é ruim, é uma boa lente. Então, essa é a avaliação que se pode falar. Ah, ela tem a abertura mais fechada, tá? É uma lente de kit e que se comportou bem nos meus testes, focalizou rápido, a estabilização de imagem boa na lente, sem distorções muito perceptíveis ou sem uma aberração cromática que seja complicada demais de resolver. Então, de forma geral, a lente do kit é bastante honesta, bastante boa. Eu levaria uma R10 com a lente do kit 18-150 em viagens sem levar mais nada. Só a 18-150 já atenderia desde paisagem até um animal mais distante lá, ou um recorte na paisagem. Já atenderia muito bem num tamanho super compacto. Então, 18-150 é uma boa lente de kit? É uma boa lente de kit. Canon EOS R10. Em termos de qualidade de imagem, até ISO 1600, excelente. Até ISO 3200, muito boa. 4000, muito boa. 5000, boa. 6400, limite do que a gente vai chamar entre boa e medíocre. Acima de 6.400, para o meu uso, para as minhas formas de avaliar e como eu desejo que as minhas imagens saiam numa câmera, acima de 6.400 eu não usaria a EOS R10. A não ser que é aquela história, nossa, se eu não usar o ISO 12.000 aqui a foto não sai, e se eu não fizer essa foto eu não pago as minhas contas desse mês, tá bom, vamos usar o 12.800 e pagar as contas desse mês. Mas por critérios técnicos, estéticos, eu não utilizaria imagens dessa magnitude de ISO nessa câmera. Eu ficaria ali no 6.400. Qualidade de foco da câmera, excelente. O foco é um dos pontos altos da R10, porque quando a gente fala em modelos de entrada, geralmente os sistemas de foco são um pouco mais primários. E o sistema de foco da R10 é excelente. Focou muito bem objetos em movimento vindo em minha direção ou se afastando de mim, objetos que tinham pouco movimento, como flores ao vento, animais, pessoas, veículos, tudo aquilo que tinha para fotografar, ela focou muito bem, muito preciso e muito rápido. Portanto, nenhuma observação ruim sobre o sistema de foco. Quando ela estava se confundindo entre coisas, ela estava se confundindo entre coisas cuja confusão não gerava um problema, que é o que eu falei dos aviões e dos prédios, porque estava tudo longe mesmo. Se os prédios ocupassem menos área de enquadramento e o avião fosse maior no enquadramento, ela iria focar no avião, mas é uma 150mm e o avião estava voando longe. Aí a gente entra numa possível pergunta que algumas pessoas talvez façam. Fujifilm X-S10, que está mais ou menos na mesma faixa de preço, ou Canon EOS R10. Sony A6400 ou Canon EOS R10, porque estão em faixas de preço similares. Fujifilm X-T32 ou Canon EOS R10. Essas câmeras estão em faixas similares de valores. Vamos lá. Sony. A Sony A6400 já tem um tempinho de mercado.
A qualidade de imagem da Sony empata com a da R10, não supera em nada, também não perde. A gente tem basicamente a mesma qualidade de imagem na Sony A6400 e na EOS R10. O sistema de focalização da R10 é nitidamente melhor que o da A6400, especialmente quando está ficando mais escuro, uma situação menos contrastada como essas que eu mostrei para vocês. A situação dos pombos ali já estava anoitecendo e o local onde eu estava era escuro e o pombo tem pouca diferença de contraste para o chão e mesmo assim a câmera conseguia encontrar o foco muito bem ali. A Sony não é tão brilhante quando não tem tanta luminosidade. Assim, se eu pensar que qualidade de imagem empata, mas focalização da Canon é melhor, então EOS R10 melhor que Sony A6400. E também tem mais recursos no total, mais recursos de tudo, de vídeo, tem mais coisas. Então a R10 é uma câmera melhor que a Sony A6400 na minha opinião. O que não faz com que alguém que tem a Sony tenha que mudar de marca para Canon e vice-versa, porque é muito próximo uma coisa da outra. Fujifilm X-T32 e X-S10. Sistema de focalização da EOS R10 é melhor do que o da XS10 e da X-T32, por pequena margem, mas as capacidades de identificação de objeto, sujeito, movimento e acompanhamento de movimento, nos meus testes se mostraram melhores na R10 do que na XS10, que eu já usei algumas vezes, não tem review aqui no canal, tem aquela análise de imagem, que eu já vou falar mais dela, de X-T3, X-T4, XS10, X Pro 3, todas que usam o mesmo X-Trans da Fuji. Mas qualidade de focalização da EOS R10 foi superior, a margem de acerto dela foi superior às Fuji. Por outro lado, as Fuji devolvem a pancada na qualidade de imagem. Em termos de ISO e ruído de imagem, e um pouco em termos de alcance dinâmico. Então, se a gente pensar que vai usar muito ISO 3200, 4000, 5000, 6400 ou acima disso, as Fuji exibem um desempenho um pouco melhor do que o da EOS R10 e a EOS R10 exibe um desempenho de focalização um pouco melhor que as Fuji. Eu posso dizer que empata no final das contas? Talvez sim, mas se eu fosse fazer fotojornalismo, eventos com muita movimentação que dependessem de detectar objetos em movimento, ou fotografia de esportes, fotojornalismo e tal, eu iria preferir a EOS R10. Por outro lado, se eu fosse fotografar produtos para publicidade, gastronomia, arquitetura, retratos que pudessem em certas ocasiões não ser em condições ideais de iluminação, que me forçassem a um ISO mais elevado, a ligeira melhora de qualidade de imagem da Fuji seria interessante para esses campos. Então, na qualidade de imagem em ISO elevado, Fujifilm XS10 ganha da R10, Fujifilm X-T3, X-T32, todas as que usam o último aí X-Trans da Fuji, não o último que agora X-H2 tem mais uma versão de X-Trans, mas essas aí, X Pro 3, X-T3, X-T4, XS10, X-T32, todas elas usam o mesmo X-Trans e a qualidade de imagem é um pouco melhor que a da R10, com a qualidade de focalização um pouco pior que a da R10. Então, toda vez que tua prioridade for precisão de foco, acompanhamento de movimento e tudo mais, R10 vai ser melhor. Toda vez que você precisar do máximo da qualidade de imagem, até porque nessas Fuji você tem 26 megapixels contra 24, então você tem até um pouquinho mais de margem de ampliação ou de recorte de imagem. Então, se qualidade de imagem no máximo é sua prioridade, a Fuji ganha por um pouquinho. Se focalização é sua prioridade, a Canon ganha por um pouquinho. Até 3200 vai dar tudo na mesma, tá bom? No mundo real prático, não no mundo de fotografar um gráfico e ficar medindo em laboratório e tal, mas no mundo real prático, que é isso aqui que a gente está mostrando, vai dar tudo na mesma, até 3200. O que mais que se pode falar sobre agora a qualidade de imagem em vídeo? Eu produzi vídeo aqui para o canal em ISO 800 e em ISO 1600, e eu tive imagens muito limpas em 800 e 1600, e a redução de ruído na câmera estava acionada. Então a imagem era nítida, mas eu precisei fazer um pouco de aplicação de nitidez na edição do vídeo. E o que se vê é que a redução de ruído ela derruba um pouco a nitidez. Eu também estava gravando com a lente do kit, a 1850, que não é a lente mais nítida do mercado. Então, na faixa de 800 e 1600,
a qualidade de vídeo em 4K da R10 foi muito boa, na minha opinião. Um bom alcance dinâmico, bom contraste, boas cores, sinal ruído, relação sinal-ruído muito boa, com muito pouco ruído de imagem. Não fiz gravações a 3200, a 6400. Mas o histórico de todas as câmeras que eu já usei, Canon, Sony, Fuji, é da margem de manobra no ruído de imagem ser menor em vídeo do que em foto. Então, uma câmera que é excelente no ISO 12800 em foto, ela vai muito bem no vídeo, 1 ou 2 pontos mais escuro que isso. Então, ela vai muito bem no vídeo a 6400 ou talvez idealmente em 3200. Quase toda câmera que a gente tem no mercado segue esse padrão, ou seja, quando está gravando vídeo, porque você não está gravando fotografia em RAW, você não tem tantos dados de sensor para tratar no software como a gente tem aqui, o vídeo tem uma compressão de imagem. Então, como já é um sinal mais processado, a gente tem menos margem até para fazer a redução de ruído na pós, desde que mantendo uma qualidade. Então, o que eu posso dizer? Se eu encontrei que o teto operacional de ISO da R10 para foto é 6.400, eu gravaria vídeo muito confortavelmente com ela até 1.600 e faria testes para 3.200, mas não iria muito além disso. Não suponho que ela será brilhante em 6.400, mas não posso afirmar por não ter testado. Apenas é um padrão que sempre o desempenho de ISO é um pouco inferior em vídeo do que é em foto, e sendo assim, porque foto a gente tem mais material para trabalhar, e sendo assim, uma câmera que eu estabeleci meu teto pessoal de ISO fotográfico dela em 6.400, eu faria vídeos muito bem com ela a 1.600, mas como eu tive um resultado no 1.600 muito limpo, eu experimentaria o 3.200 com ela. Como essa câmera se comporta comparada a outros modelos anteriores a ela? É algo que a gente pode também falar. Ela é um pouco melhor na qualidade de imagem que M50 Mark II, M50, SL2, SL3, tem uma família de câmeras imensa da Canon, T8i, T7i, que usam sensor de imagem de 24 megapixels, com variadas versões de processador. Se eu pensar em todas essas câmeras, o arquivo RAW melhorou um pouco ao longo dos anos dessas câmeras com esses novos processadores que puxam um pouco mais de informação e tal. Mas o arquivo RAW não é significativamente melhor. Então, se hoje eu consigo imaginar teto de ISO 6.400 para a R10, eu falava de um teto de 3.200, sei lá, no review da SL2, há vários anos. Então não é grande evolução. E o teto, numa Fuji eu coloco ali também no 6.400, mas esse teto já é um pouco melhor, o 6.400 da Fuji, do que o da R10. Então dá uma chegada naquele vídeo de análise de imagem das X-T3, XS10, X Pro 3, que tem aqui no canal, que ali eu detalho isso, mostro várias fotos também, vários arquivos RAW, que dá para vocês vão poder comparar isso. E aí, minha conclusão? Para o modelo no posicionamento de preço que está, a EOS R10 é uma câmera muito competitiva, cujo principal ponto forte está no seu sistema de focalização e no conjunto de tamanho, peso, preço e que sistema de focalização está sendo entregue por esse preço. Com boas lentes, você vai poder fotografar muito bem eventos. É uma câmera suficiente para a atuação profissional pelas imagens que eu vi e pela confiança que a gente pode ter num sistema de foco. Porque a coisa que mais faz uma câmera poder ser utilizada no mercado profissional é você poder confiar que ela vai focar onde você precisa que ela foque. Porque se tem ou não tem ruído de imagem, a gente trata no software, mas uma imagem desfocada é mais problemática. Por isso, eu confiaria muito na R10 no mercado de eventos, no mercado de fotojornalismo, fotografia de esportes. Ela tem velocidade e precisão para atender isso. Tudo bem, minha gente? Esse vídeo ficou enorme, aí uns 40 minutos de vídeo, mas eu acho que eu consegui detalhar tudo aquilo que eu queria para vocês. Lembrando que você pode ser apoiador aqui do canal junto ao Apoia-se, ou seja membro. Se esse vídeo aqui te ajudou pra caramba a comprar ou a não comprar a EOS R10, se a comprar com a lente do kit 1850 e não com a 1845, ou seja, ajudei na sua decisão, fiz você fazer uma compra mais consciente, clica aí no botãozinho, valeu demais e manda um café expresso pra cá.
compre meus cursos e a gente se vê num próximo vídeo, pessoal. Até mais, tchau, tchau!